Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 4, verso 23 ao verso 31. Esse livro, Novo Testamento, que nós temos dedicado, um livro histórico, escrito por Lucas, Lucas/Atos, nós temos dedicado esse livro. Na semana anterior, do sermão intitulado Não Podemos Nos Calar, vimos que os apóstolos Pedro e João, aquilo que eu chamei, eles estavam em uma audiência de custódia. Eles estavam diante do Supremo Tribunal Religioso dos Judeus, que nós conhecemos nas Escrituras como o Sinédrio, que reuniu-se para interrogá-los na cidade de Jerusalém. E as interrogações eram capciosas, a fim de julgá-los e condená-los. Então, o desejo era esse: condenar e julgar os nossos irmãos. Os apóstolos, porém, não se intimidaram, nós vimos isso. Eles não se intimidaram com aquela audiência truculenta feita pelaquela corte superior. Os judeus que imporam aquelas asseveradas acusações, eles queriam fazer com que os nossos irmãos parassem de testemunhar sobre Jesus, parassem de testemunhar sobre o que o Senhor tinha feito à vida daquele homem que havia ficado, vocês já sabem, mais de 40 anos sem poder andar. Ele nasceu paralítico e ficou mais de 40 anos naquela condição de mendicância, de miséria. No entanto, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não atenderam às exigências malignas e diabólicas daqueles homens. Eles, cheios do Espírito Santo, falaram que importava agradar a Deus e não aos homens. E que eles não poderiam deixar de falar de tudo que eles ouviram e de tudo que eles viram o Senhor Jesus Cristo ensinar e realizar. Na ocasião também eu falei para os irmãos, dentre tantas coisas que nós discutimos, eu falei para vocês que quem esteve com Jesus, anda como Jesus, fala como Jesus, age e reage como o Senhor Jesus Cristo, com autoridade, poder e graça. Assim como aqueles discípulos, ou os apóstolos João e Pedro, foram considerados e foram identificados como aqueles que andaram com Jesus. O tribunal inquisitório que nós vimos naquela manhã passada, viram aqueles homens cheios do Espírito Santo e ficaram também acuados, porque o que eles iriam fazer? Aqueles homens tão simples, mas falando com tanta ousadia, falando como o Mestre Jesus falou, o que eles tinham que fazer? A única coisa era impingir terror e pânico para ver se faziam-os parar. Mas eles não se calaram. Não se calaram por quê? Porque eles guardaram no coração as palavras de Jesus, lá em Mateus 10, 28. Não tenham medo dos homens que podem matar o corpo, mas não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então nós tememos somente ao Senhor e ao nosso Deus. Eu encorajei os irmãos a não temerem os homens. E muitas vezes nós tememos os homens. A gente tem que parar com isso. Não podemos temer os homens. A gente vai fazer alguma coisa, a gente fica com receio de que as pessoas vão pensar. E quando se trata das coisas de Deus, isso ainda parece que ganha maior proporção. Eu tenho vergonha de falar do Evangelho. Eu tenho vergonha de testemunhar. Eu não sei se as pessoas vão entender. Eu tenho vergonha. Isso é temor do homem. E nós não podemos temer o homem. Então tenha coragem. E um parênteses também. Até você que muitas vezes é chamado para servir na pregação. Aí você precisa pregar a palavra de Deus. E às vezes você fica com medo de chegar diante da audiência, diante das pessoas. Não tenha medo. Isso é temor do homem. Não tenha medo não. Deus vai lhe capacitar. Vai encher teus lábios, teu coração. E Ele vai lhe usar com a característica que você tem. Com os atributos que Ele te deu. Então não se preocupe se você vai ter que ser, se é necessário parecer-se com alguém
Você não precisa se parecer com ninguém. Só com um. Quem é, Pedro? Jesus. É por isso que, se nós andamos com Jesus, a gente fala como ele, a gente anda como ele, a gente vive como ele viveu. Então, não se preocupe, Deus estará te capacitando. A gente precisa falar no mundo inteiro que Jesus Cristo cura, salva e liberta o pecador. Amém? O sermão desta manhã a gente vai dividir em 3 cenas. E veremos os apóstolos reunidos com os seus demais irmãos. Depois a gente vai ver, na outra cena, que aquilo ali se tratava de uma reunião de oração. Eles estavam na igreja orando. E depois a gente vai ver qual é o impacto que essa oração produziu naquela reunião com aqueles irmãos. O tema desta manhã eu chamei de ameaças não são capazes de parar uma igreja que ora. Ameaças não são capazes de parar uma igreja que ora. Vamos ficar de pé, vamos ler, irmãos? Não, sentem. Deixa eu ser misericordioso, que vocês já ficaram em pé demais ontem, né? Não é verdade? Fica sentadinho aí, vamos ler a palavra. E Ícaro agradeceu. E orem para que eu fique em pé no final da pregação. Que ontem foi um sobe e desce aí, não foi, Clerinho? Vamos lá. Atos 4, 23 a 31. Diz a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, o mar, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Deixa eu fazer uma parêntese aqui, a gente está lendo. Vocês estão vendo aqui que aparece o teu servo, o Senhor Jesus. Depois eles falam, concede aos teus servos. Então a diferença aí que eu vou mostrar na mensagem para vocês. E vocês veem também aqui alguns personagens citados. Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de todo Israel. A gente vai ver tudo isso aqui com riqueza de detalhes. Verso 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, mais uma vez. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Vamos orar. Eis a tua palavra, Senhor, que foi lida. Te agradecemos porque é uma graça e um favor que temos concedido pelo Senhor de ler a tua palavra publicamente, poder estarmos aqui agora atentos a ela. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que cada coração, Senhor, esteja cativo à tua verdade e a tua palavra venha aos ouvidos, desça com clareza ao coração, fazendo as mudanças, trazendo encorajamento, renovando as nossas forças e os nossos sentimentos com o Senhor. Abençoa-me, a mim também, Senhor, na exposição.
me dando clareza, me dando coesão, para que eu possa, Senhor, transmitir tua verdade com fidelidade aos meus irmãos e no final de tudo, somente Jesus Cristo ser honrado e glorificado nessa manhã, através das nossas vidas. Amamos a tua palavra, Senhor. Por isso estamos diante dela agora, com toda a reverência e expectativa para que o Senhor fale conosco. Oramos no nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, muito bem. Aqui no verso 23, a gente vai vendo a primeira cena onde Lucas inicia este parágrafo retratando o que ocorreu ali logo depois daquela audiência de custódia. E logo depois deles serem livres via intentos diabólicos, a gente viu no coração daquele sinédrio, homens que na verdade queriam fazer o que fizeram com Jesus. Eles queriam, como eu disse no sermão passado, era matar Pedro e João. Mas o Senhor livrou com grande mão maravilhosa. Eu chamei esta cena de encontrando consolo e conforto nos irmãos. Encontrando consolo e conforto dos irmãos, ali na comunhão dos santos. Vamos lendo aqui a narrativa e fazendo as considerações. Vejam aí o verso 23. Uma vez soltos indica o quê? Depois de terem sido interrogados. Vocês já sabem, os apóstolos, Pedro e João. Depois de terem sido interrogados e serem ameaçados iminentemente de uma pena capital onde eles poderiam ser executados, soltos aqui é o mesmo que libertados. Eles estavam presos para um propósito. O propósito era a morte. O fato era esse. Mas o Senhor livra. Deus livra os seus servos, amém? Deus nos livra da morte todos os dias, irmãos. Todos os dias. A palavra do Senhor nos diz que todos os dias nós somos entregues, como ovelhas ao matador. Mas é a graça de Deus que nos livra. Como aconteceu aqui. Irmãos, eles estavam cercados em um sinédrio na cúpula religiosa de Jerusalém, com todos os principais líderes religiosos, e dali eles poderiam ser mortos, apedrejados, segundo a tradição. Mas o Senhor livrou, o Senhor libertou. Deus continua livrando e libertando o seu povo. Deus continua libertando e salvando a sua igreja. Deus continua colocando os seus servos em liberdade para proclamar a sua justiça. Na igreja do Senhor não há cadeias, não há prisões. A igreja do Senhor foi posta livre. Então nós temos liberdade para proclamar o nome de Jesus. Então a narrativa prossegue dizendo, depois que eles foram soltos, o que eles foram fazer? Procuraram os seus irmãos. Olhem aí comigo. Procuraram os irmãos. Pedro e João saíam da presença do sinédrio, da presença dos seus acusadores, e eles não pensaram assim, vamos cair fora daqui. Pedro, João, vamos cair fora. Vamos aproveitar a oportunidade, que a gente ia acabar morrendo. Vamos aproveitar a oportunidade de sumir no mundo. Vamos desaparecer. Você lembra das ameaças que eles fizeram? Foram muitas, e eles nos advertiram. Eles falaram que se nós voltássemos a testemunhar de Jesus, a gente pode acabar sendo morto. Então, vamos fugir daqui. Estou fora. Essa questão de pregar o evangelho é viver no fio da espada. Estou fora. Gato escaldado tem medo de água fria. Vou embora, vamos cair fora daqui. Não foi isso. Eles não pensaram assim. O que eles fizeram foi, depois de soltos, irem buscar conforto e consolo na companhia dos seus irmãos. O saudoso pastor John MacArthur, quando comenta este episódio, ele fala assim: um dos maiores benefícios que uma perseguição pode trazer a uma igreja é unir os irmãos na fé. Então, um dos maiores benefícios que uma perseguição pode promover ou trazer para a igreja é fazer com que os seus irmãos se unam em fé. Por quê, meus irmãos? Porque a solidariedade cristã, a solidariedade entre os santos, ela sempre vai emergir como um benefício no meio de grandes perseguições. Então nós corremos para auxiliar uns aos outros, nós nos aproximamos uns dos outros. O apóstolo Pedro e o apóstolo João foram onde estava reunido todos os outros irmãos. A igreja do Senhor estava reunida em um determinado lugar.
Não necessariamente eles foram a um prédio, como vocês vieram essa manhã aqui. A imagem aqui não é de um templo físico, quando eles foram soltos e foram até os irmãos. A ideia aqui não é de um prédio específico, onde todo mundo pode olhar e dizer, ali é uma igreja, eles foram para a igreja. Não, a realidade daqueles dias não era assim. Naquela época, a igreja não possuía prédios físicos, assim como nós temos hoje. Como era a reunião da igreja, meus irmãos? Era de casa em casa. Cada casa era uma igreja. Cada casa de um irmão era uma igreja onde eles se reuniam para orar, abrir a palavra, partir o pão e ter comunhão entre eles. E na comunhão eles eram o quê? Fortalecidos. Quando a gente vem para a igreja, irmãos, a gente vem para ter comunhão com Jesus e com os santos. E é na comunhão dos santos e com Cristo que somos fortalecidos. Vocês estão passando por perseguição? Vocês estão passando por algum tipo de provação? Por algum tipo de tentação? Por algum tipo de temor? Por algum tipo de circunstância que tenta provar a sua fé? Se você estiver passando por isso, porque é normal que o crente passe por isso, corra para Cristo e corra para a igreja. Esteja na comunhão dos irmãos. Corra para a casa de um irmão em Cristo, tenha comunhão com ele. Corra para aqui, para o lugar onde nós nos reunirmos e oremos ao Senhor, dediquemos nossas vidas a Ele. Ele certamente nos fortalecerá, seremos aliviados e iremos vencer as provas, tentações e outras demandas da vida espiritual. Amém? Então, bem, meus irmãos, eles foram buscar, como eu estou dizendo, consolo e comunhão para serem consolados e fortalecidos. Eu fico imaginando aqui nesta cena, assim, de maneira hipotética, mas eu fico imaginando aqui nessa cena, desenhando na minha cabecinha, tão limitada, mais ou menos assim, ó. Quem é? Isso os discípulos dentro da casa. Quem é? Quem é? Somos nós, os apóstolos, Pedro e João. Abram depressa, eles chegaram. Vamos, senhores, vem entrando. Entrem, fiquem aqui. Estávamos preocupados com vocês. Estávamos orando agora mesmo ao Senhor, pedindo ao Senhor que protegessem vocês. Afinal, vocês saíram ontem mesmo para orar no templo. Lembram? Vocês saíram ontem para orar no templo e não regressaram mais. Chegou ao nosso conhecimento que o milagre aconteceu. Que um homem paralítico de nascença foi curado ao receberem o testemunho do nome de Jesus. E de decorrência disso, vocês foram custodiados. Nós começamos a orar e pedir a Deus que fortalecesse vocês. E agora estamos aliviados e felizes porque vocês chegaram até nós de volta sãos e salvos. Entrem, sentem-se, comam um pouco de pão, comam um pouco de peixe, bebam um pouco de água, tomem um vinho, lavem os seus pés, as suas mãos, mas renovem o vigor, porque nós precisamos sair daqui a pouco para anunciar o nome de Cristo. É bom tê-los aqui novamente, mas nos conte o que aconteceu, nos dê detalhes sobre o que aconteceu naquela custódia. Olhem comigo agora, não a hipotética, mas a revelação da palavra de Deus. Aí no Salmo 23, aí no verso 23, Lucas, agora é Lucas falando. Agora é Lucas inerrantemente falando. A minha fala aqui foi hipotética, viu? Pode ser que não tenha sido tão assim, né? Mas agora vamos para o que realmente está registrado. Verso 23, na continuidade. E lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais e sacerdotes anciãos. Aqui nós temos um detalhe muito curioso. Quando aquela porta se abriu e os discípulos entraram naquela casa, eles começaram a falar. Não há uma descrição aqui no texto de detalhes como foi a fala, mas Pedro e João foram muito detalhistas. Isso é verdade. E aqui se abre a nova cena.
a porta se abriu, os discípulos entraram, e uma nova cena também acontece aqui na nossa narrativa. E eu chamei essa nova cena de a igreja se põe unânime em oração. É o que vemos aqui no verso 24. E no verso 24, nós podemos dizer asseveradamente que o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é o primeiro registro narrativo e textual de uma oração comunitária detalhada. Ou seja, esta cena aqui registra, de maneira inspirada, a primeira reunião formal de oração. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou afirmando que aqui é a primeira reunião de oração formal registrada nas Escrituras pela igreja? Na verdade, lá em Atos, capítulo 1, versículo 4, você vai ver que os discípulos perseveravam em oração. Mas capítulo 1, versículo 4 ainda não é o quê? Nasceu? Capítulo o quê? Atos 1, 4 não é igreja, tá bom? Tem oração, mas não tem igreja. Prática de oração é uma coisa, existência de igreja é outra. Então, os discípulos já oravam porque era prática de orar, mas não tem igreja aqui. Você tem uma outra informação, no capítulo 2, versículo 32. Lá, capítulo 2, versículo 32, já tem igreja? Já? Tem certeza? Quem tem certeza, levanta a mão. Sem olhar para o texto. Quem não tem certeza, levanta a mão. Ninguém levanta, né? E por que só 3 levantou a mão? Quem está na coluna do meio? Um bocado na coluna do meio. Já tem igreja, né? Atos 2,42 já existe igreja. Só que a informação que a gente tem ali da oração da igreja é generalizada. É uma oração mais generalizada. Não tem algo descritivo e sumário. O que é algo descritivo, meus irmãos? Aqui seria uma narrativa de fatos reais. Então ali você não tem, em Atos 2,42, uma narrativa de fatos reais, tá bom? Então por isso que eu estou dizendo que é algo generalizado. E sumário, por que sumário? Porque este conteúdo de oração aqui no texto não está descrito com todas as riquezas de detalhes, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode garimpar. Por isso, aqui neste primeiro reunião de oração, registrada nas escrituras da igreja, nós podemos ver algumas coisas ricas que a gente pode analisar dentro dessa cena. Então vamos lá. A primeira coisa, essa cena aí vai do verso 24 ao 31, tá bom? A primeira coisa que a gente observa aqui é que nesta reunião descritiva e sumária, a oração ela está centrada em Deus. Quando a igreja se reúne para orar, ela está centrada no Deus Trino. Então vamos lá, o verso 24, olhinhos comigo no texto. Ouvindo isto, o que eles estavam ouvindo? Vocês já sabem. Todo o relato do que aconteceu lá no Sinédrio, lá na audiência de custódia. Ouvindo isto, aí o texto continua dizendo: unânimes levantaram a voz a Deus. Ou seja, essa palavra unânimes aqui é para mostrar que todos ali tinham o mesmo sentimento. Eles estavam reunidos com um mesmo sentimento e intenção, que era falar com Deus. Isso aqui é muito significativo para nós, irmãos. Porque quando uma igreja local se reúne, quando uma igreja local, na verdade, pressente, percebe ou vive, enxerga qualquer situação estranha, o que ela faz? Ela se reúne para orar. Então, quando eles souberam que Pedro e João estavam custodiados, eles se reuniram em uma casa, a igreja, e começaram a orar. Começaram a pedir a Deus que guardasse os seus apóstolos, guardasse aqueles que foram levantados por Deus para serem testemunhas da palavra do Senhor. Então, quando a igreja percebe alguma coisa estranha, uma igreja local, o que a gente deve fazer? Se reunir para orar. Se reúne para ter comunhão de oração. E o verso 24 continua dizendo: e disseram, agora começa a oração: Tu, Senhor,
que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esta oração está centrada em Deus. Eles estão evocando o Altíssimo. A expressão aqui que Lucas registra, soberano Senhor, é a palavra despotes, no grego, que no nosso idioma a gente tem aquela palavra conhecida que é pejorativa no nosso idioma, déspota. Já ouviu falar? Você é um déspota, você é um cara arrogante, uma pessoa prepotente. No nosso idioma, déspota descreve isso. Mas no idioma bíblico, déspota também significa soberania, alguém soberano, alguém que tem autoridade. E por isso eles estão usando aqui a palavra, o termo Senhor, com o termo déspota, para dizer o Altíssimo é o único soberano. É isso que eles têm no coração. Tu, Senhor, tu déspotas, o soberano, o único soberano. Não há ninguém absolutamente poderoso como o Senhor, que tem toda a autoridade e poder. Este é o sentimento quando a igreja está orando. Quando nós falamos com Deus, nós precisamos ter esse sentimento de grego de déspotes, ou o Deus que é soberano, que nos escuta, que nos ouve. Mesmo eles estão levantando a voz para falar, estão falando em alta voz, é uma oração coletiva, todo mundo está orando junto. E mesmo também quando nós estamos orando em silêncio, mesmo quando nós estamos orando calados, Deus é poderoso e soberano para sondar os nossos corações. Ele conhece as palavras que saem dos nossos lábios e também as palavras que ficam lá no interior do nosso coração. Então, o Deus Altíssimo ouve a oração da igreja. Se nós percebemos alguma coisa estranha, nos reuniremos para orar e o Altíssimo se manifestará ao ouvir o que o nosso coração está orando e o que os nossos lábios também estão dizendo. Posso ouvir um amém aqui, bem forte? Então pensem nisso, Deus está soberanamente ouvindo a oração da igreja. O que mais Deus deseja é que a igreja se reúna mesmo para orar. Imagine se nesse tempo você fosse um desses membros e você estivesse ali, naquela hora, naquele culto de oração, sendo testemunha ocular e audível de tudo que os apóstolos falaram, e o sentimento que você tem não é de ficar tricotando nada, agora vamos orar e pedir a Deus força. E é assim que nós fazemos, meus irmãos. A oração da igreja estava sendo dirigida ao Supremo Criador do Universo. Todas as vezes que você orar, pense nisso. A tua oração deve estar centrada no Deus, no Trino Deus. E vejamos aqui também que nesta oração ele vai passar a fazer a citação de Davi em Salmo capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Não precisa ir lá não, porque ele cita aqui mesmo. E dentro disso nós já vemos que a nossa oração também ela precisa estar centrada nas Escrituras. Então, a nossa oração é dirigida a Deus e deve estar centrada nas Escrituras. Aqui nós estamos aprendendo como a igreja deve orar, colocando o seu coração no Deus Trino Todo-Poderoso e usando das Escrituras, asseverando suas palavras, aquilo que está no coração, usando a palavra. Nós devemos orar a palavra, meus irmãos. Vamos ao texto, no verso 25. Aqui começa a citação de Davi. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca do seu servo, nosso pai Davi. Davi, nosso pai, teu servo. Veja agora aqui a continuação do verso 25. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Então, a oração deles está fundamentada nas Escrituras. Eles estão evocando o testemunho de Davi na oração. Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês, essas duas palavrinhas no final do verso 26. Olhem comigo aí, Senhor e ungido, ser ungido. Por quê? Essa palavra Senhor que aparece agora aqui não é mais déspota.
Curiosamente, né? A gente não vê isso no português. No português a gente não vê essa diferença. Mas olhando no idioma do Novo Testamento que foi escrito, a gente consegue distinguir. Então, minha função aqui é mostrar para vocês essa diferença. É assim que a gente estuda a palavra de Deus, né? E entende a exposição da palavra de Deus. O primeiro senhor que apareceu foi déspota, que você sabe que não é pejorativo. É o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Que a nossa oração está centrada nele. A palavra Senhor que aparece aqui agora não é déspota, é Kyrios. E Kyrios, você sabe que no Novo Testamento se aplica diretamente à pessoa de Jesus Cristo. A gente sabe disso. Esta palavra Kyrios que aparece aqui, na citação de Davi, quando Davi registrou no idioma hebraico, ele usou a palavra Jeová. Então, Jeová é Kyrios lá no idioma hebraico traduzido para o português ou para o grego. Existe uma versão da palavra de Deus que Jesus leu muito e os apóstolos leram também, que é a versão do Velho Testamento, a tradução do Velho Testamento para o idioma grego, que é chamado a Septuaginta. Lá na Septuaginta não aparece Jeová, não aparece Jeová, né? Ou Yehová, que segundo a tradição dos judeus, é o único nome de Deus. Aparece lá no idioma grego da Septuaginta, tradução do Velho Testamento para o Novo Testamento, para o idioma grego, a palavra Kyrios, se reportando a Deus também, porque não se aplica apenas a Jesus Cristo. Kyrios também se aplica a Deus Pai. A oração aqui está sendo dirigida a Deus Pai, tá bom? Por isso que é importante quando a gente estiver orando, irmãos, saber organizar nossos pensamentos, tá bom? A gente quando está orando, a gente tem que saber a qual pessoa da Santíssima Trindade nós estamos falando. Então, o tempo inteiro, apesar de estar mencionando aqui palavras e expressões que também se aplicam a Jesus, mencionando o Senhor Jesus na oração, mencionando o Espírito Santo na oração, vocês sabem que a oração está sendo dirigida para Deus Pai, tá bom? Dirigida para Deus Pai. Ou seja, esta oração está evocando a figura do Pai, mesmo que a gente veja ali elementos do Filho e elementos do Espírito Santo. Isso também nos traz um outro ensino. A igreja também ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas os nossos pensamentos precisam estar muito bem organizados, tá bom? A gente tem que saber com quem nós estamos falando enquanto estivermos orando. Então veja aí o verso 27 e o verso 28. No verso 27 e no verso 28, essa descrição sumária dessa intercessão, ela vai ganhando mais corpo. Vamos ver aqui como eles vão falar sobre a perseguição que Jesus teve de enfrentar. Verso 27. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o seu santo servo, o qual ungiste. Mais uma vez aqui, a palavra que aparece servo, no texto, se você olhar aí, ela está com a letra maiúscula, não é isso? Olha aí, por favor. Balance a cabeça se está com a letra maiúscula. Não durmam aí, não. Está com a letra maiúscula? Tá, né? Então tem algum significado interessante aqui. Tá bom? Essa palavra servo aqui é importante, meus irmãos, porque ela não é a palavra grega dolos, que é atribuída a escravo, a servo ou escravo. Essa palavra servo que aparece aqui, eu já expliquei para vocês, mas eu preciso lembrar novamente porque ela aparece mais algumas vezes aqui. Ela aparece pelo menos 2 vezes aqui. A primeira vez que essa palavra servo apareceu, se você folhear rapidinho a sua Bíblia aí, e for lá no capítulo 3, vai lá no capítulo 3 de Atos, verso 13, capítulo 3, verso 13, você vai ver essa palavrinha novamente, aí servo com letra maiúscula, não é? Aí, agora vá para o verso 26, tem de novo servo aí? Tá aí? Com letra maiúscula, Maurício? Tem que olhar direitinho assim, viu, meu filho? Olha, filhos, irmãos, a gente tem que olhar o texto com muito detalhe e cuidado, viu? Porque ele quer comunicar alguma coisa para a gente. Quando aparece repetidas vezes a palavra e tem algumas especificações, a gente tem que olhar com cuidado para a gente interpretar o que o texto quer dizer.
Então, você viu que no capítulo 3, verso 13 e verso 26, apareceu aí servo com letra maiúscula, né, Clarinho? E ele vai aparecer aqui no verso 27 do capítulo 4 e também no verso 30. Olha aí rapidinho no verso 30. Aparece de novo servo com letra maiúscula? Aparece, não é? É a palavra paida. Eu já expliquei para vocês aqui. A palavra grega paida não é dolos. O que paida especifica aqui? É um substantivo grego. Paida, aqui nesses versos, e no verso 30 é a expressão paidos. Tem uma outra desinência, outra coisa que não preciso falar aqui. Mas paida comunica o quê? Um filho nobre, alguém que representa legalmente e está servindo e ministrando legitimamente. Quando Lucas registrou aqui servo ou paida, ele está querendo comunicar isso. Não um simples escravo, mas aquele que era um representante legal e legítimo no meio do povo de Israel. E quem ele representava? O Pai, a qual eles estão orando. Quem ele representava legitimamente? O Criador dos céus e da terra. Então olha como a oração tem muita coesão, tem muita interligação, tem doutrina na oração, tem compreensão, e Lucas está capturando. Outro detalhe, Lucas é um historiador, não é isso? Não já falei para vocês que ele é um historiador? Então tudo que o historiador coloca, os detalhes que ele põe, não pode ser passado despercebido. Então Lucas é um historiador cuidadoso. Colocar paida, letra maiúscula, ele quer comunicar, ou ele capturou a informação que os irmãos estavam tendo naquela oração. Então vamos lá. Só que esse Messias ungido, que legalmente representava o Senhor Todo-Poderoso no meio do seu povo, ele foi rejeitado, ele foi resistido, ele foi condenado em Jerusalém. Você já sabe isso. Então a frase, se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, está apontando para o que aqui? O que os discípulos estão lembrando na oração? Isso. Isso aí, filhinho. Capturando direitinho. Eles estão lembrando daqueles dias que se seguiram à prisão de Jesus. Essa expressão aqui, se ajuntaram nessa cidade contra o seu servo Jesus, significa isso aqui, irmãos. A prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus. Ele teve de lidar com esse tipo de perseguição. Ele foi preso, ele foi condenado injustamente e ele foi morto injustamente. Lucas está mostrando na instrumentalidade da oração da igreja o que eles estão lembrando a Deus, o que eles estão comunicando ao Todo-Poderoso. Isso, por isso que, olha como eles estão movendo Deus. Eu vou colocar aqui com umas aspas aqui, nesse sentido, né? Olha como eles estão movendo Deus através da oração. Quando a gente ora, irmãos, com equilíbrio, com doutrina, centrado em Deus, usando a palavra, isso move o coração do nosso Senhor. Assim, eu vou colocar bem aspas, viu? Tá bom? Mas eu estou usando essa linguagem para mostrar a vocês, para tornar isso mais perto de nós. Porque a nossa oração não é vã. Deus já sabe o que nós vamos falar, irmãos. Deus já sabe o que nós vamos pedir. Deus já sabe o que nós precisamos. No entanto, Ele pede que a gente ore. E a nossa oração não é vã. Por isso eu estou usando a expressão de que movemos a Deus no coração quando oramos, centrados nele. Quando a nossa oração tem doutrina, tem palavra. Quando a gente tem coesão, sabendo a qual pessoa da Trindade a gente está falando. A gente vai ver como isso vai desembocar lá no finalzinho do capítulo. Mas vamos aqui, vamos seguindo aqui. Ele apresenta, que Lucas apresenta, alguns personagens. E nós vamos ver esses personagens aqui com mais detalhes. Aí uma listinha de opositores, no verso 27. A primeira palavra que aparece aqui, ou o primeiro opositor que aparece no verso 27, é quem? Fala aí. Herodes Antipas. Lá na frente a gente vai ver o fim terrível que esse homem vai ter, tá bom? Mas
ele era o tetrarca da Galileia. O que é isso, tetrarca da Galileia? Porque você vai ver na Bíblia que aparece essa expressão. Tetrarca significava que este homem aqui, Herodes, ele era tipo um rei vassalo. O que é um rei vassalo? Um rei vassalo é um rei subordinado a outro rei, no caso o imperador César. Ele recebeu autoridade para governar uma pequena porção dentro do Império Romano. Então ele governava ali aquela região da Galileia, tá bom? Na história, a história mostra que seu irmão Arquilau e o seu irmão Filipe, eles também receberam algumas terras para cuidar e para governar. Isso está registrado também por Lucas, viu? Lá no capítulo 3, versículo 1. Mostra lá que Herodes Antipas tinha alguns irmãos que também eram governantes. E por que Lucas está registrando Herodes aqui como um dos principais opositores de Jesus? Porque Jesus foi levado para ser julgado a Herodes. Lembra que reuniram-se nessa cidade as autoridades para intentarem tudo contra o seu santo servo. Eu disse para vocês ali que a realidade é prisão, condenação e crucificação. Então Jesus foi levado para Herodes para ser por ele julgado. E o que Herodes fez? Herodes zombou de Jesus. Lá no capítulo 23, versículo 11, você vê isso de Lucas. Abre aí, por favor. Lucas capítulo 23, verso 11. Coloca aqui para mim. Leiam aí bem alto, para eu não virar aqui para vocês. Está vendo? Ele ridicularizou de Jesus. Colocou sobre Jesus um manto, aquele manto que Jesus aparece lá no pretório, vestido vermelho, foi colocado por eles, pelo próprio Herodes. Agora aparece um outro personagem aqui, opositor, lá no verso 27. Pôncio Pilatos. Quem é este homem? Você já sabe. Era o homem que tinha a condição, ou a autoridade, melhor dizendo, para prender ou condenar Jesus. Não é isso? E Jesus Cristo lá em João falou, essa autoridade você só recebeu do alto. Só que o que acontece com esse homem? Ele lavou as suas mãos. Ele lavou as suas mãos. E por que ele está sendo citado aqui também? Porque ele representava a liderança política dos gentios no meio do povo de Israel. Ou seja, a oposição contra Jesus foi contra um rei que pertencia aos judeus, mas um dado curioso aqui para dar a vocês. Herodes, ele não era judeu. Ele não era judeu, não. O Maurício fez assim, né, Maurício? Ele não era judeu, não. Ele era descendente dos filhos de Jacó, só que não era... ele era descendente de Ismael, se não me engano. Ismael. E ele não era um judeu, mas foi colocado para governar, porque o seu pai Herodes o Grande governou ali até o século IV, antes da morte, antes do nascimento de Jesus, né? O século IV. E quando ele morreu, o seu reino, que era maior, foi dividido entre os seus filhos. Por isso que Arquilau, Herodes, o outro filho também recebeu, cada um uma porção. Mas ele não era um homem judeu, só que ele representava o governo judeu. Então, a oposição contra Jesus passou pelos reis, o rei judeu e o governador dos romanos aqui, Pôncio Pilatos. Vamos juntando isso aí. Outros personagens que aparecem aqui são, no verso 27, quem? Os gentios. Quem são representados como gentios aqui? Você já sabe. Pessoas de todas as nações. São pessoas que estavam aonde? No dia do julgamento de Jesus, gritando, junto com os judeus e com os romanos, crucificam, crucificam. Então lá em Mateus capítulo 27, não precisa ir, verso 27 ao verso 31, mostra que toda a massa gentílica estava gritando e se opondo contra Jesus. Então você já tem aí,
governos, no caso do judeu e do romano. Pega aí, viu? Você tem agora gentios, que é a massa de pessoas que não pertencem aos judeus, mas espalhadas no mundo inteiro. E você tem o outro que é gente de todo Israel. Gente de todo Israel significa quem aqui? Significa todos os demais judeus. Então, todos os demais judeus que estavam ali também presentes, contribuindo contra a Jesus Cristo para a sua crucificação. Por que eles falaram tudo isso, irmãos? Por que eles falaram sobre esses governantes, como Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e gente de todo Israel? Porque isso aqui está batendo direitinho com a citação que eles fazem de Salmos capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Olha lá de novo, abre lá, por favor. Salmos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2. Bate direitinho, ó. Leia aí comigo. Porque se enfureceram os... Tem gentil citado aqui por eles, não tem? Povos imaginavam coisas vãs. Passa, por favor. Os reis da terra, tá vendo? Então você tem governante que é ali Pôncio Pilatos, você tem Herodes. Tá vendo como tá batendo direitinho? Como tem coesão na oração? Como tá direitinho, tá vendo, Clênio? Não é nada à toa aqui. Porque ele está citando, porque ele quis registrar esses nomes aqui. Então, Lucas não registra nada à toa. Contra o Senhor, contra o seu ungido. Pronto, pode tirar. Então, vocês já veem aí por que aqueles personagens aparecem nessa oração. Então, nós precisamos aprender a orar direitinho mesmo. Veja agora o verso 28. No verso 28, a oração também vai falar da providência divina. Quando nós oramos, nós acreditamos que Deus trabalha na sua providência. Tá bom? Vejam aí comigo. É aquela tensão que a gente tem. Deus é soberano e o homem é responsável. Então, na oração, a gente tem que ter isso no coração. Deus governa todas as coisas, Ele é soberano, mas nós somos responsáveis. Veja aí. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tudo que eles fizeram contra Jesus naqueles dias de julgamento, prisão e morte, foi em detrimento, foi em subordinado à vontade do Pai. Deus é soberano e o homem é responsável. Então, esse maravilhoso ensino estava na oração dos seus irmãos. Isso nos conforta também, porque no meio das nossas lutas, saber, meus irmãos, tudo o que está acontecendo está sendo dirigido pela vontade de Deus. E ao mesmo tempo, a gente lembra que somos responsáveis por tudo o que nós falamos ou reagimos. Agora vamos para a terceira e última cena. A terceira e última cena vai do verso 29 ao verso 31. A gente vai ver aqui a igreja orando e Deus respondendo com poder, tá bom? A igreja orando e Deus respondendo com poder. Veja o verso 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. A palavra Senhor que aparece aqui, novamente, é Kyrios, não é déspota. É Kyrios, estão falando a Deus, o Senhor. E eles estão também fazendo menção de Jesus Cristo. Em outras palavras, eles estão dizendo, ó Senhor, tu que enviastes o teu servo, o representante do teu povo, que foi rejeitado pelo teu povo. Agora, ouve as ameaças que nós estamos sofrendo e nos atende. A palavra doulos que aparece aqui, no verso 29, agora, Senhor, ouve as ameaças e concede aos teus servos. A palavra servo agora aqui não é mais paida. A palavra servo que aparece aqui agora é dolos, porque eles estão se referindo a si mesmo agora. Entende? O primeiro servo que apareceu lá, eles estavam se referindo a quem? A quem? Tá difícil a pregação hoje para vocês entenderem? Não, né? Espero que eu esteja falando bem claro. Eu quero que vocês me respondam, meus filhos. O primeiro servo lá falou a respeito de quem? Jesus, por isso que tem a palavra paida, né? O servo agora que ele se refere, que tem a expressão dolos, é eles mesmos, são eles mesmos. Ou seja, qual o sentimento que eles estão tendo aqui, irmãos? Coração humilde. Quando oramos, temos o nosso lugar de servos.
Humildes. Primeiro, porque sabemos a soberania de Deus, a providência de Deus, e não nos arrogamos a exigir nada de Deus. Quando eles falam aqui, concede, eles estão pedindo humildemente, e ainda usa a expressão servo, dolos. Eles estão se colocando no lugar de humildes servos. O que eles estão dizendo aqui? Senhor, nós temos uma missão. O Senhor soberano nos deu uma missão. O Senhor nos entregou algo para fazer, e estamos nos colocando aqui na condição de pequeninos servos, humildes escravos de Cristo. Qual é o sentimento que um servo de Deus tem no seu coração? De ser escravo de Jesus. E ele sabe que essa posição de ser escravo de Jesus é mais honrosa do que qualquer outra posição neste mundo. Amém? Ser escravo de Jesus é uma posição honrosa. Por isso eles estão dizendo, nos dê, nos conceda, Pai. Nos dá condição para poder falar. Nos dê poder para poder falar. É como se eles estivessem dizendo assim, ó, pesa, Senhor, com a tua balança da justiça e nos dê ainda mais força e poder para anunciar, porque as ameaças são grandes, são tamanhas. Eles acabaram de nos dizer tudo o que eles ouviram lá. As ameaças são tamanhas, mas o Senhor é maior. Nos dá poder, nos dá força para pregar o Evangelho. Ô, meu irmão, que reunião de oração maravilhosa, né? Imagine você lá naquela reunião. Quantos queriam estar lá naquela reunião, naquele dia? Mais uma vez, quantos queriam estar lá? Pronto, agora abaixa a mão. E eu vou falar com muito temor. Por que você não vem para o culto de oração? Você queria estar lá, né? Mas por que não está aqui quarta-feira? É bom. E quarta-feira aqui? E Jesus está aqui também. E que você pode pedir a Ele também, como os discípulos estavam pedindo. Por que você não coloca-se no lugar de servo e vem orar? Eu quero estar, eu queria estar lá, pastor. Eu queria estar lá. Como eu ia levantar minha voz. E Jesus ia me ouvir. O Pai ia me ouvir. O Dolos aqui. Por que o Dolos aqui quer estar lá e não aqui? Por que você não vem buscar consolo aqui, com seus irmãos orando? Eu já oro domingo, pastor, com vocês. A gente tem um culto de oração. Então, assim, se a gente fosse retroagir no tempo aqui, daqui eu estou olhando quem eu sei que estaria lá. Porque toda semana eu vejo aqui. E daqui eu estou vendo quem não estaria lá. Então, assim, com muito amor, irmãos, eu estou repreendendo vocês, mais uma vez. Porque o meu desejo não é que o culto de oração fique cheio para mim, não é para mim. Vocês não vêm orar para mim, para a diretoria da igreja, não. Vocês vêm orar para Jesus. E se eu não observar que esta igreja é manca no culto de oração, eu estou sendo um pastor irresponsável. Agora, eu não posso chegar na sua casa e pegar você e trazer na corrente. Eu não posso fazer isso. Você que tem que ser movido para vir. Para onde Pedro e João foram? Eles poderiam ter ido embora, mas eles foram para o culto de oração. Eles foram para a igreja orar. Lembra do exemplo? Quem é? Chegamos para orar. Quarta-feira eu vou estar aqui de novo com alguns irmãos que eu já sei, cadeira cativa. E eu espero que você venha, porque essa semana com certeza vai melhorar, porque eu estou puxando a orelha. Mas na semana que vem você já esquece que você tinha que estar naquela oração lá, né? Então, por favor, irmão, aproveita o tempo que você tem para orar junto, oração comunitária. Olha como eu estou mostrando nas escrituras aqui os benefícios que essa oração nos traz. Olha, a gente dedica oração a Deus, Deus Pai. A gente sabe com quem está falando, há um soberano nos esperando aqui para a gente falar com Ele. A gente ora a palavra de Deus, a gente entende a soberania do Senhor, a gente se coloca no lugar de servo, a gente sabe que o servo sofredor padeceu para a gente ter a liberdade hoje de poder orarmos juntos, e aí a gente vive procrastinando. Isso é pecado. Uma igreja que não ora é uma igreja que está pecando, é uma igreja sem poder.
Uma igreja que não ora não vai discernir os problemas, as dificuldades e as adversidades que vão batendo na sua porta. Mas uma igreja que ora está atenta e pede a Deus poder e ousadia para enfrentar as dificuldades. Não fica acuada debaixo do banco, debaixo da cadeira, trancafiado à porta. Não abre não, não abre não. É a perseguição. Não, está orando, para que quando as portas se abrirem, ela saia com poder para anunciar o evangelho. Então, veja aqui no verso 30. Quanto se estende, ele vai falando aqui, ó, enquanto estendes a mão para curar, para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do teu santo servo, a palavra paida aqui novamente, o servo que é Jesus. Ou seja, ó Pai, eles estão orando, enquanto o Senhor enquanto nós estivermos pregando a palavra, nos dê poder para, enquanto estivermos pregando, a tua mão esteja sobre nós, nos assegurando, nos protegendo, nos confirmando, nos livrando das ameaças, porque nós vamos pregar, Senhor. As ameaças estão aí, mas nós vamos pregar. Enquanto nós estivermos anunciando, a tua mão faça os milagres que nós precisamos ver e que este povo precisa ver. A igreja ora, é o dever dela, e quem é que faz os milagres? A mão de Deus. A igreja ora pela família, a igreja ora pelo cônjuge, a igreja ora pelo parente, ora pelo vizinho, e quem faz o milagre de libertar é quem? A mão de Deus. Então nós vamos sair, nós vamos anunciar, primeiro vamos orar. Eu estou falando aos irmãos aqui que o Senhor vai nos abençoar trazendo pessoas aqui, novos convertidos. Precisamos orar para ter esse coração, de saber que nos fortalecemos aqui orando para sair a anunciar o evangelho, e a mão de Deus estará sobre nós, fazendo o quê? Os milagres que nós não podemos fazer. Quem curou aquele homem de mais de 40 anos, paralítico? Foi Jesus, foi a mão de Deus. Quem é que vai libertar o teu marido, a tua esposa, que você tanto ora? A mão de Deus, o milagre, a cura, os sinais e os prodígios. Os sinais e os prodígios que ele está dizendo aqui, cura, sinais, prodígios, milagres, era a forma de autenticar a mensagem no Novo Testamento. Então, enquanto se pregava, os milagres aconteciam para confirmar a mensagem. Hoje a gente sabe, como continuistas, que isso, ou como descontinuistas, que isso não é a nossa doutrina, não é? A gente entende que milagre, da forma como acontecia no Novo Testamento, não acontece mais. Porém, o cristão bíblico não coloca Deus na redoma. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer os mesmos milagres que ele operou lá no passado. Ele operou no passado, opera no presente e continuará operando. Então, igreja, ore e pregue a verdade. Vamos à frente, já estou próximo de concluir. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, debaixo de uma petição dessa, de uma oração dessa, Deus se moveu a derramar mais uma vez a sua poderosa graça sobre aqueles irmãos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi somente a irmã Uda, não foi somente a irmã Jocélia, a irmã Nega, que estava orando e ficou cheia do Espírito Santo. Não foi somente o irmão André, o irmão Almir, foram todos os que estavam presentes. Se todos nós aqui, irmãos, nos reunirmos com esse sentimento para orar, todos nós sairemos daqui cheios do poder do Espírito Santo. Porque nós precisamos do poder do Espírito Santo para realizar a missão que o Senhor nos confiou. E não é sair daqui rodando, rodopiando, falando em línguas, tendo visões e vendo coisas extraordinárias. Não é isso, não. Ser cheio do poder do Espírito Santo é ter compromisso com as coisas de Deus. É ter vida santa, é ter vida íntegra, é ter vida de oração, é ter vida de comunicação da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, eu concluo essa mensagem dessa manhã puxando a orelha dos irmãos para a responsabilidade da vida de oração. Um crente que não ora fica fraco. Um crente que não tem uma oração como essa está fadado a entrar em declínio na fé. E aí,
as oposições vão chegar e você não terá força suficiente para vencê-las. E começará a ser encontrado em situações escandalosas, muitas vezes. Então, amadureça a vida de oração. Cresça na vida de oração. Coloque a vida de oração como uma prioridade da sua vida. E desenvolva isso. Oração é prática. Quando não se pratica oração, não se cresce nessa doutrina. Não se cresce nessa forma prática da vida cristã. A oração é um instrumento da igreja poderoso. E é por meio dela que Deus derrama seu poder no meio do seu povo. Quando uma igreja não ora, a igreja local é fraca. E muitas vezes fecham-se as portas. Mas uma igreja que ora é uma igreja que está cheia do poder, da autoridade do Espírito Santo para anunciar a sua vontade. Ela está entendendo que Deus é soberano. Ela está entendendo que Deus dirige todas as coisas. Mas ela também entende o seu lugar de servo e a sua responsabilidade. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Que você esteja disposto a pregar, a anunciar. Mas antes de tudo, buscar a Deus, a face de Deus, em oração, buscar a soberania de Deus, buscar a direção do alto e ser cheio do poder do Senhor para melhor servi-lo. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos, e vamos orar. Que você pense agora. Você que tão empolgado disse, eu queria estar lá. Olha o que desembocou naquele culto de oração, primeiro culto de oração registrado na Bíblia, no Novo Testamento. Desembocou em poder derramado. Ah, eu queria estar lá, pastor. Ah, como eu queria estar lá. Como eu preciso de poder. Venha orar. Ore. Então assuma o teu compromisso. Eu sei mais uma vez aqui que alguns irmãos não vêm ao culto de oração, não é porque não querem, é porque estão trabalhando, alguma situação de saúde impede. Eu sei, meus irmãos, eu sei perfeitamente isso e eu não sou ignorante com relação a essa realidade no meio da igreja. Existem irmãos impossibilitados fisicamente, outros estão trabalhando, mas muitos aqui são irresponsáveis mesmo. Não vem por causa da irresponsabilidade espiritual. Então, com muito zelo e amor, meus irmãos, eu estou exortando você, com muito amor e zelo, eu estou chamando vocês a despertarem. Venham, desde os adolescentes, jovens da igreja, anciãos da igreja. Às vezes você está mais presente em um departamento de homens, no departamento de mulheres, no departamento de crianças, no departamento de adolescentes, de jovens, mas você é ausente no culto da oração. E você não está mostrando compromisso com a vocação que o Senhor lhe fez. Então, vamos corrigir isso juntos, irmãos. Vamos corrigir isso com a graça de Deus. Vamos orar e pedir a Deus força. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a dar prioridade ao que precisa ser priorizado. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos chama à repreensão e que nos chama a sair da irresponsabilidade. Como Pedro e João foram ao culto de oração, nós precisamos também, Senhor, ir até o culto de oração, estar em comunhão com os irmãos, orar em casa também. Orar em casa, Senhor, é algo que devemos praticar. E não podemos nos abster disso jamais, Senhor. Mas tem a oração pública, tem a oração coletiva. Nos perdoe, Senhor, pelo nosso mau testemunho. Nos perdoe porque muitas vezes estamos em casa fazendo qualquer coisa, ou nos ocupando com qualquer outra atividade, e se esquecendo, Senhor, de estarmos juntos nos fortalecendo. Tempos ruins vão chegar, tempos de dificuldade vão bater a porta da igreja. E se nós não estivermos orando, não estaremos cheios do poder.
não estaremos coletivamente capacitados pelo Espírito Santo para continuar a missão que o Senhor nos deu. Por isso, Pai, hoje, esta manhã, coloque-nos em nosso lugar. Jesus como o Pai da igreja, o representante legal do Senhor no meio do seu povo. E nós como doulos, como servos pequenos, humildes, que reconhecem a soberania do Senhor da igreja e que vêm para ter comunhão uns com os outros e com o Senhor mesmo. Ajuda-nos e fortalece para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe.